vai em busca dessa fonte oficial, enfim, de onde é que você tirou esse número? Meu nome é Bárbara Libório, eu sou jornalista, passei pelas redações da Exame, do IG, da Folha de São Paulo, depois me especializei em jornalismo de investigação e dados, e desde então eu colaboro com Aos Fatos, que é o primeiro veículo especializado em checagem de fatos aqui no Brasil, e também sou repórter da Isto É. Eu acho que a primeira coisa é estar sempre ligado, enfim, realmente nas notícias, né? Enfim, como a gente busca aí declarações de políticos, enfim, que sejam checáveis, né? A gente tem que buscar essas declarações. Então, tanto na mídia, né, com entrevistas, discursos, pronunciamentos, né, enfim, que os políticos dão, e também nas redes sociais. Então, por exemplo, eu uso bastante o Twitter, né? Enfim, tem algumas listas, né, em algumas ferramentas, então estou sempre seguindo esses políticos. Na época das eleições, por exemplo, eu tinha uma lista só de políticos que eram candidatos, que, enfim, poderiam dar declarações sobre isso e verificar se essas informações são checáveis, né, se existe alguma declaração aí que seja de relevância, né, de interesse público aí e que a gente consiga checar. A gente conversa, né, a gente tem uma equipe, enfim, isso é bacana de checar, isso pode ser checado, sim, ou então a gente busca por temas, por exemplo, agora a gente está falando muito sobre reforma da Previdência, vamos procurar alguma declaração sobre isso, de repente tem alguma informação legal que a gente possa checar, e aí a gente começa o processo de checagem, né? Então a gente pega essa declaração, a gente vai atrás dessa fonte, né? Enfim, saber de onde, por exemplo, se é um dado, saber de onde surgiu esse número. Então buscar a fonte primária, né, desse dado, da onde ele foi tirado, e depois confrontar com alguns outros dados também, então com fontes oficiais ou também não oficiais, mas que, enfim, a gente possa ali traçar um paralelo, a gente possa confrontar mesmo esses dados, né? Depois disso, a gente contextualiza esse dado, né? Porque, por exemplo, a gente tem um selo que é o selo de impreciso, que é o selo quando a informação ela pode ser verdadeira dependendo do contexto. Então, toda informação tem um contexto, nem sempre numa declaração, numa frase pequena de alguém, esse contexto está ali, né? Então, a gente contextualiza essa informação para o leitor, né, para ele saber qual que é aquele contexto e, enfim, a gente classifica ela em alguns selos, né? Então, a gente tem o selo de verdadeiro, o selo de falso, o impreciso, o insustentável também, que é quando a gente realmente não consegue checar, né, quando essa informação não se sustenta, ela não tem nenhuma base, e aí a gente, enfim, publica essa checagem. Foi um grande desafio, né? Porque a checagem em tempo real exige muito e a gente tem que entregar uma checagem com o mínimo de erros possível, de preferência nenhum erro, né? Então existiu toda uma preparação. A gente selecionou quais seriam provavelmente os temas abordados, né? Então, vamos falar de transporte, vamos falar de ciclovia. Vamos buscar quais são os dados que podem ter informações sobre ciclovias. Desde os dados que já estavam disponíveis, né, porque às vezes os dados estão abertos, como os dados que não estavam. Então a gente precisava às vezes fazer o pedido de lei de acesso à informação, que existe todo um prazo, um trâmite, mas também já ter todo esse material ali pronto em mãos quando o Dória questionasse o número de ciclovias que o Haddad fez, né. A gente teve essa parceria com o UOL, então a gente fazia essa publicação ao vivo do UOL e também no nosso Twitter. E aí isso era muito bacana porque a gente tinha muita interação com o eleitor. Então às vezes a gente, por exemplo, checava um dado, falava que era verdadeiro ou que a gente não encontrou informação sobre esse dado e às vezes o leitor tinha essa informação, né? Isso acontece bastante. A gente não encontrou base de dados aberta sobre isso, mas às vezes o leitor sabia o caminho, né? Então foi uma experiência muito bacana pra gente, porque a gente interagiu bastante com o nosso leitor e com o eleitor, né? Mas foi assim, foi um grande desafio, mas foi bastante instigante, a gente aprendeu bastante com ele.